A maior economia da Europa, a Alemanha, comprometeu-se a atingir a neutralidade climática até 2045. Após um período de crescimento lento, o país tem lutado para manter a inflação baixa. Mas será que a Alemanha consegue equilibrar as políticas económicas e climáticas? Falamos com o vice-chanceler e ministro do Clima e da Economia, Robert Habeck. O que está em jogo para a Alemanha nas eleições europeias de junho? Para a Alemanha é importante que a Europa se comprometa a ser europeia, que cresçamos juntos. O mercado interno é extremamente importante para a economia alemã. O mercado interno da energia, que foi criado nos últimos anos, vem juntar-se a isso. Esta é a perspectiva da Alemanha enquanto país económico e energético da Europa. Como europeu, devo dizer que é extremamente importante que a Europa se torne uma entidade política perceptível. Neste momento, o confronto global está a ter lugar entre a Rússia, os Estados Unidos e a China. Não é certo que a Europa tenha um papel a desempenhar neste contexto. Se ficarmos divididos, se não agirmos unidos, as grandes decisões geopolíticas serão tomadas à nossa revelia. Uma vez que a Europa é fundamentalmente um continente de democracia liberal, as decisões serão tomadas contra os nossos valores, ou pelo menos sem tomá-los em consideração. Por isso, os aspectos económicos, os aspectos da política energética, da política climática, são todos corretos e importantes. Mas, em última análise, o que está em causa é manter a Europa como uma união de democracias liberais forte na comunidade global. O futuro do mundo não será decidido na competição entre a Alemanha e a França, ou a Dinamarca e os Países Baixos, ou a Suécia e a Finlândia. O futuro do mundo será decidido na competição entre os Estados Unidos, a China e a Europa, e potencialmente a Índia e a Rússia. Os Estados-nação da Europa têm de reconhecer que o seu papel existe através da Europa e devem afirmá-lo. E as regras europeias, os subsídios, os regulamentos de apoio económico, os procedimentos de aprovação, a política externa e também, por muito difícil que seja, para mim dizê-lo, a capacidade de uma indústria europeia de armamento, temos de enfrentar essa realidade. Se entendermos a Europa como uma aliança frouxa de 27 Estados e não a equiparmos com um caráter definitivo, dizendo que a integração europeia deve continuar, então não seremos competitivos a nível global. Dann werden wir weltpolitisch nicht wettbewerbsfähig sein. A Alemanha está a enfrentar uma crise económica e o poder de compra das pessoas diminuiu. Como sair dessa situação? No caso da Alemanha, é preciso dizer que o país foi particularmente afetado por duas razões. Tínhamos uma grande dependência da energia russa, mais de 50% do gás, 55% do carvão, mas também petróleo, tudo vinha da Rússia. Por isso não é de admirar que a economia alemã tenha sido particularmente afetada. Os alemães tiveram de renegociar todos os contratos. A situação foi diferente em Espanha, no Reino Unido ou na Dinamarca. E a Alemanha é um país orientado para a exportação. Por isso, dependemos do mercado global e a economia global está fraca. A China também tem problemas económicos e isso afeta muito mais a Alemanha do que outros países. Mas estamos a lutar para sair dessa situação. Garantimos a segurança energética, reduzimos os preços da energia, a inflação está a baixar, as taxas de juros voltarão a descer em breve e o investimento será retomado. A economia mundial voltará a recuperar. Então o país terá ultrapassado este período de fraqueza. Como resolver o problema da falta de mão de obra na Alemanha? Em primeiro lugar, precisamos de imigração. Isto não é de toda uma ideia nova, mas durante muito tempo os partidos políticos conservadores disseram não precisamos disso. Em segundo lugar, precisamos de integrar melhor as pessoas que já cá estão no mercado de trabalho. Isto diz respeito, em particular, aos jovens que não têm qualificações profissionais. Isto tem a ver com o sistema de ensino, com o sistema de formação contínua. Em termos numéricos, entre os 20 e os 35 anos, há 2,6 milhões de alemães que não possuem qualificações profissionais.
Isso é um problema político, não se trata de um problema individual em que dizemos às pessoas para se esforçarem mais. Há demasiadas pessoas que ficam pelo caminho porque podem ter dislexia ou problemas com a matemática, mas mesmo assim podem ser bons artesãos ou talentosos em enfermagem. O mesmo se aplica à participação das mulheres no mercado de trabalho. Nos países de língua alemã, Suíça, Áustria, Alemanha, a integração das mulheres no mercado de trabalho é pior do que a média europeia, muito pior do que na Escandinávia. Continuam a faltar infraestruturas de acolhimento de crianças para que se possa conciliar a família e o trabalho. É também uma tarefa política. Em terceiro lugar, diria que numa sociedade envelhecida precisamos trabalhar mais tempo. Aqueles que querem trabalhar mais tempo devem ser autorizados a fazê-lo. As despesas militares na Europa aumentaram de forma significativa. Quais são as consequências para a economia? Ou não vimos ou não quisemos ver o que Putin está a fazer, como está a construir os seus exércitos. Não gosto de gastar dinheiro em exércitos e armamento. Consigo imaginá-lo melhor para a educação, para a investigação, para a formação contínua, para a proteção do clima, para critérios de sustentabilidade. Mas temos de o fazer. O tempo em que não queríamos fazer já passou. Por isso temos de aumentar as despesas militares para nos podermos proteger e também para nos darmos a nossa própria garantia de proteção europeia. Não devemos ver apenas os americanos como garantes, mas temos de nos tornar mais capazes de nos defendermos a nós próprios. As despesas militares aumentaram nos últimos 2 anos porque apoiámos fortemente a Ucrânia. No entanto, na minha opinião, é necessário estabilizá-las para, diria, a manutenção do exército europeu e, pelo menos, do exército alemão, para podermos fazer alguma coisa. Die Instandsetzung der europäischen und jedenfalls der deutschen Armee, ein bisschen was zu können. De acordo com o relatório da Agência Europeia do Ambiente, a União Europeia não está preparada para as alterações climáticas e para as ondas de calor. O que tenciona fazer para alterar esta situação? Em primeiro lugar e acima de tudo, o objetivo é limitar o aquecimento global tanto quanto possível. Trata-se apenas de abrandar, de conter a curva de forma a que as pessoas se possam adaptar. Para resistir a esta mudança significativa, como organismo, quer como organismo biológico, quer como coesão social, como comunidade social. Isso significa que temos de tornar as nossas cidades mais resistentes ao calor e à chuva. Temos de tornar a agricultura mais sustentável. Precisamos de reservatórios de água nas regiões áridas. Temos de rever a gestão da água. Precisamos de medidas de proteção costeira ao longo das costas e investimentos significativos. É preciso mais rapidez na transição energética na Europa. O que é preciso fazer? O que é que isso significa para a indústria e para os cidadãos? No próximo mandato da Comissão Europeia é necessário que haja menos burocracia na expansão das energias renováveis. Estamos a tornar a nossa vida desnecessariamente difícil, de certa forma, quando lemos a Diretiva Energias Renováveis. Não sei se tudo isso precisa de ser regulamentado de forma tão meticulosa e extensiva. Por isso, se queremos realmente fazer progressos, temos de ser mais pragmáticos e menos burocráticos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Erfolg mit den Interviews. Dankeschön.